Mecanismos através dos quais a atividade física atua para regular e aprimorar a imunidade. Direitos autorais. Pesquisa elaborada para estudo pessoal. Professor Roberto de Oliveira. Março de 2026. Texto persuasivo. Você sabia que o movimento do seu corpo pode ser a chave para um sistema imunológico mais robusto e resiliente? Em um mundo onde doenças infecciosas e inflamatórias representam desafios crescentes para a saúde pública e corporativa, compreender como a atividade física modula nossa defesa biológica torna-se imperativo para gestores e líderes de saúde ocupacional. Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de uma extensa revisão teórica e análise crítica, revelando os intricados mecanismos neuroendocrinos, metabólicos e celulares que transformam o exercício em uma poderosa ferramenta de imunomodulação. Os achados demonstram que práticas moderadas de atividade física reduzem em 40% a 50% o risco de infecções comparativamente ao sedentarismo, ao mesmo tempo que otimizam a resposta inflamatória e a função das células de defesa. Para empresas públicas e privadas, essas evidências sustentam a implementação de programas de promoção da saúde baseados em evidências científicas, reduzindo o absenteísmo, aumentando a produtividade e diminuindo custos com assistência médica. A aplicação prática desses conhecimentos em treinamentos corporativos e palestras especializadas pode capacitar gestores de recursos humanos e tomadores de decisão a desenvolverem ambientes laborais mais saudáveis e economicamente sustentáveis, transformando a ciência do exercício em vantagem competitiva organizacional. Resumo: a relação entre atividade física e sistema imunológico constitui um campo científico em expansão, com implicações significativas para a saúde pública e a medicina preventiva. O presente artigo objetiva analisar criticamente os mecanismos moleculares, celulares e sistêmicos pelos quais o exercício físico regula e potencializa a resposta imune. A pesquisa adota a abordagem qualitativa, fundamentada em revisão bibliográfica extensiva de literatura científica indexada em bases como PubMed, Cielo e periódicos especializados em imunologia e ciências do esporte, contemplando estudos experimentais, revisões sistemáticas e meta-análises publicados nos últimos 5 anos, complementados por referências clássicas fundamentais. Os resultados indicam que a atividade física modula a imunidade por múltiplas vias convergentes: ativação neuroendocrina via eixo simpático adrenal e hipotálamo-hipofise adrenal, com liberação de catecolaminas e glucocorticoides que mobilizam e redistribuem células imunes, modulação do perfil inflamatório sistêmico, com redução de citocinas pró-inflamatórias como interleucina 6, IL-6, e fator de necrose tumoral alfa, TNF-alfa, e aumento de mediadores anti-inflamatórios como INTERLeucina-10, IL-10, remodelamento do metabolismo energético das células imunes, particularmente na reprogramação bioenergética de linfócitos e macrófagos, e regulação da imunossenescência, retardando o envelhecimento imunológico associado à idade. A intensidade e duração do exercício emergem como variáveis cruciais, configurando uma relação dose-resposta em formato de curva em J, na qual atividades moderadas conferem proteção imunológica máxima, enquanto cargas excessivas podem induzir imunossupressão transitória. Conclui-se que a atividade física regular representa intervenção comportamental de alto impacto para a promoção da saúde imunológica, com aplicações clínicas em prevenção de infecções, doenças autoimunes, neoplasias e condições metabólico-inflamatórias, demandando prescrição individualizada baseada em evidências para otimização dos benefícios e minimização de riscos. Palavras-chave: imunomodulação, exercício físico, imunometabolismo, neuroimunologia, imunossenescência, citocinas. Introdução. O sistema imunológico representa uma rede complexa e dinâmica de células, tecidos e moléculas dedicada à defesa do organismo contra agentes patogênicos e à manutenção da homeostase tecidual. Sua funcionalidade adequada depende da integração de mecanismos inatos e adaptativos, coordenados por sinais moleculares que regulam ativação, proliferação e diferenciação celular. Nesse contexto, a atividade física emerge como modulador fisiológico de relevância crescente,
capaz de alterar significativamente a resposta imune por vias múltiplas e interdependentes. A imunologia do exercício, subdisciplina relativamente recente da medicina esportiva, consolidou-se como campo de investigação robusto, demonstrando que o estresse fisiológico induzido pelo movimento sistematizado configura modelo experimental privilegiado para compreender as interações entre sistema nervoso, endócrino e imunológico. Estudos epidemiológicos consistentes demonstram que indivíduos fisicamente ativos apresentam menor incidência de infecções de vias aéreas superiores, melhor resposta vacinal e reduzido risco de doenças crônicas de natureza inflamatória, incluindo diabetes mellitus tipo 2, obesidade e doenças cardiovasculares. Paradoxalmente, atletas de elite envolvidos em treinamentos de alta intensidade e longa duração frequentemente relatam aumento temporário da susceptibilidade a infecções, particularmente durante períodos de competição e superposição de cargas de treino. Essa aparente contradição, longe de invalidar os benefícios imunológicos do exercício, revela a complexidade da relação dose-resposta entre atividade física e imunidade, configurando o que a literatura científica denomina curva em J do risco de doenças infecciosas em relação ao volume de exercício. O problema de pesquisa que fundamenta o presente estudo consiste em elucidar os mecanismos precisos pelos quais a atividade física exerce seus efeitos imunomoduladores, discriminando as condições que favorecem a imunoestimulação daquelas que podem induzir imunossupressão. Compreender esses mecanismos é essencial não apenas para a prescrição individualizada de exercícios em contextos clínicos e esportivos, mas também para o desenvolvimento de estratégias de promoção da saúde baseadas em evidências científicas robustas. O objetivo geral deste artigo consiste em analisar criticamente a literatura científica contemporânea sobre os mecanismos de ação da atividade física na regulação e melhoria da função imunológica. Os objetivos específicos compreendem: examinar as vias neuroendocrinas envolvidas na modulação imune pelo exercício, analisar os efeitos da atividade física sobre a inflamação sistêmica e o perfil de citocinas circulantes, investigar as alterações imunometabólicas induzidas pelo exercício, particularmente em relação ao metabolismo energético das células imunes, discutir os impactos da atividade física na imunossenescência e no envelhecimento imunológico, e avaliar as implicações práticas desses conhecimentos para a prescrição de exercícios em diferentes populações. A justificativa teórica reside na necessidade de sistematização dos avanços recentes da imunologia do exercício, integrando conhecimentos de neuroimunologia, imunometabolismo e biologia celular em uma compreensão unificada dos fenômenos observados. Do ponto de vista prático, a elucidação desses mecanismos permite fundamentar intervenções de promoção da saúde mais efetivas, otimizar o desempenho de atletas sem comprometer sua saúde imunológica, e desenvolver estratégias terapêuticas adjuvantes para condições clínicas diversas, desde doenças autoimunes até neoplasias e distúrbios metabólicos. Desenvolvimento. A compreensão dos mecanismos imunomoduladores da atividade física requer análise integrada de múltiplos níveis de organização biológica, desde as interações moleculares e celulares até as respostas sistêmicas e comportamentais. O exercício físico configura estressor fisiológico de natureza peculiar, capaz de induzir adaptações benéficas quando aplicado em doses apropriadas, mas potencialmente deletério quando executado em excesso ou sem adequada recuperação. Essa dualidade reflete a complexidade da resposta imune ao estresse, que depende da intensidade, duração, modalidade e contexto individual do exercício. O primeiro e mais imediato mecanismo de modulação imune pela atividade física envolve a ativação do sistema nervoso simpático e do eixo hipotálamo-hipofise adrenal. Durante o exercício, a demanda aumentada de oxigênio e nutrientes pelos músculos ativos requer ajustes cardiovasculares e metabólicos coordenados, mediados principalmente pela descarga de catecolaminas, especialmente adrenalina, epinefrina e noradrenalina, norepinefrina. Esses neurotransmissores, além de seus efeitos cardiovasculares clássicos, exercem ação significativa sobre células imunes por meio de receptores adrenérgicos expressos em suas membranas plasmáticas.
Linfócitos T, monócitos, macrófagos e células natural killer, NK cells, apresentam receptores beta-2 adrenérgicos que, quando ativados, modulam funções como proliferação, diferenciação, produção de citocinas, propriedades migratórias e citotoxicidade. A mobilização de leucócitos induzida pelo exercício representa um dos fenômenos mais bem caracterizados da imunologia do esporte. Durante a atividade física aguda, observa-se aumento significativo da concentração de leucócitos circulantes, fenômeno denominado leucocitose de esforço. Essa resposta é proporcional à intensidade do exercício e resulta principalmente da desmarginação de células previamente aderidas às paredes dos vasos sanguíneos, especialmente nas regiões pulmonar e esplênica, seguida de seu recrutamento para a circulação sistêmica. As células NK e os neutrófilos constituem as populações mais responsivas a esse fenômeno, apresentando aumento que pode atingir 200% a 300% dos valores basais durante exercícios de alta intensidade. A importância das catecolaminas nesse processo é demonstrada experimentalmente pela administração de bloqueadores beta-adrenérgicos, que praticamente aboliram a linfocitose induzida pelo exercício, e pela infusão de adrenalina em concentrações plasmáticas similares às observadas durante o esforço físico, que reproduz os efeitos imunológicos característicos do exercício. Além das catecolaminas, o hormônio do crescimento, Growth Hormone, GH, e a prolactina contribuem para a mobilização de neutrófilos durante o estresse físico, embora seu papel na recrutamento de linfócitos seja menos pronunciado. O cortisol, glucocorticoide liberado pela corticodrenal em resposta à estimulação pelo hormônio adrenocorticotrófico, ACTH, exerce efeitos imunossupressores mais tardios, inibindo a proliferação de linfócitos, reduzindo a produção de interleucina 2, IL-2, e diminuindo a expressão de receptores para essa citocina. A liberação de cortisol está diretamente relacionada à duração e intensidade do exercício, configurando um sistema de feedback que limita a resposta inflamatória excessiva, mas que, quando cronicamente elevado, pode comprometer a função imune adaptativa. A interleucina 6, IL-6, emerge como citocina central na modulação imune pelo exercício, apresentando papel dual dependente do contexto fisiológico. Durante o exercício muscular, a IL-6 é produzida e liberada pelos músculos esqueléticos contráteis em quantidades que podem aumentar até 100 vezes os níveis basais. Diferentemente da IL-6 produzida por macrofagens em resposta a lipopolissacarídeo, LPS, que configura sinal pró-inflamatório, a IL-6 muscular induzida pelo exercício atua como mediador anti-inflamatório, estimulando a produção de IL-10 e IL-1Ra, antagonista do receptor de interleucina 1, e inibindo a síntese de TNF-alfa. Essa distinção funcional da IL-6 exercício induzida fundamenta o conceito de que a atividade física regular promove um estado de baixa inflamação sistêmica crônica, contrariando o perfil inflamatório observado em condições de sedentarismo, obesidade e envelhecimento. A imunometabolismo, campo recente que investiga a inter-relação entre metabolismo energético e função imunológica, oferece insights fundamentais sobre os mecanismos de ação do exercício. Células imunes, assim como outras células nucleadas, dependem de fontes energéticas adequadas para executar suas funções efetoras, e suas demandas metabólicas variam conforme o estado de ativação. Linfócitos ativados, por exemplo, aumentam significativamente sua captura de glicose e sua oxidação de glutamina para sustentar a proliferação e a síntese de mediadores imunes. O exercício, ao alterar a disponibilidade e a utilização de substratos energéticos, modula indiretamente a função imune. A redução dos níveis plasmáticos de glutamina induzida pelo exercício muscular intenso e prolongado tem sido implicada na depressão transitória da função linfocitária observada em atletas após competições de ultra-resistência, embora a suplementação com esse aminoácido não tenha demonstrado consistentemente efeitos protetores nas intervenções clínicas. Estudos recentes em modelos animais e humanos demonstram que o exercício regular de intensidade moderada induz remodelamento mitocondrial em células imunes, aumentando a capacidade bioenergética e a eficiência metabólica.
Macrófagos e linfócitos de indivíduos treinados apresentam maior densidade de mitocôndrias e aumento da função da cadeia respiratória, correlacionando-se com perfis funcionais mais efetores e menos pro-inflamatórios. Essas adaptações imunometabólicas parecem mediadas, pelo menos em parte, pela ativação de vias de sinalização como a do receptor ativado por proliferador de peroxissoma gama, PPAR-gama, e a do fator de transcrição FOXO3, envolvidas na regulação da biogênese mitocondrial e do estresse oxidativo. A atividade física exerce efeitos significativos sobre a composição celular do sistema imune, alterando não apenas as concentrações circulantes, mas também a distribuição tecidual e a funcionalidade das subpopulações linfocitárias. O treinamento regular de moderada intensidade está associado a melhorias na relação CD4-CD8, indicativa de equilíbrio entre células T auxiliadoras e citotóxicas, e ao aumento da atividade citotóxica das células NK. Essas alterações contribuem para a vigilância imunológica contra células tumorais e infectadas por vírus, fundamentando a associação epidemiológica entre atividade física regular e reduzido risco de certos tipos de câncer e doenças infecciosas. A imunossenescência, definida como o declínio progressivo da função imune associado ao envelhecimento, caracteriza-se por redução da produção de linfócitos virgens no timo, contratura do repertório de receptores de células T, aumento de células de memória com especificidade limitada e estado de inflamação de baixo grau crônica, inflammaging. Essas alterações resultam em maior susceptibilidade a infecções, menor eficácia de vacinas e aumento da incidência de doenças autoimunes e neoplásicas na população idosa. A atividade física regular emerge como uma das intervenções mais efetivas para retardar ou mesmo reverter aspectos da imunossenescência. Estudos demonstram que indivíduos idosos fisicamente ativos apresentam distribuição de subpopulações linfocitárias semelhante à de adultos jovens, com maior proporção de células T virgens e naive, melhor resposta proliferativa a mitógenos e menor perfil inflamatório sistêmico. Os mecanismos subjacentes incluem a redução da adiposidade visceral, fonte importante de citocinas pró-inflamatórias, a melhoria da sensibilidade à insulina e a modulação do eixo hipotálamo-hipofise adrenal, além de efeitos diretos sobre a função mitocondrial e a autofagia celular. A modulação da inflamação de baixo grau crônica representa um dos mecanismos mais relevantes pelos quais a atividade física exerce seus efeitos protetores sistêmicos. O sedentarismo e a obesidade estão associados a estado de inflamação metabólica, meta-inflammation, caracterizado por aumento de marcadores inflamatórios como proteína C reativa de alta sensibilidade, PCRs, IL-6, TNF-alfa e interferon-gama, IFN-gama, além de infiltração de macrófagos pro-inflamatórios do tipo M1 e linfócitos T auxiliadores do tipo 1, TH1, no tecido adiposo visceral. O exercício regular promove transição fenotípica dessas populações celulares para perfis anti-inflamatórios, com polarização de macrófagos para o tipo M2 e de linfócitos T para o tipo 2, TH2, aumento da produção de IL-10 e IL-1Ra e elevação do colesterol de alta densidade, HDLC, que possui propriedades anti-inflamatórias. Essa reconfiguração do perfil imunoinflamatório contribui para a redução do risco de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e distúrbios neurodegenerativos associados à inflamação crônica. A interação entre músculo esquelético e sistema imune configura eixo fundamental da imunomodulação pelo exercício. O músculo contrátil funciona como órgão endócrino ativo, liberando miocinas que afetam o metabolismo e a função de tecidos distantes, incluindo o tecido linfóide. Além da IL-6, outros peptídeos musculares como a irisina, a musculina e a IL-15 participam da regulação da inflamação e do metabolismo energético. Células imunes residentes no músculo, incluindo macrófagos teciduais, células mastoides e linfócitos T reguladores, TREGs, desempenham papéis importantes na regeneração muscular e na resolução da inflamação induzida pelo exercício. Estudos recentes demonstram que essas células residentes são sensíveis às adaptações induzidas pelo treinamento,
com aumento da população de Tregs no músculo de indivíduos treinados, correlacionando-se com melhor resolução inflamatória e regeneração tecidual mais eficiente. A resposta imune às infecções de vias aéreas superiores, IVAS, tem sido extensivamente estudada em atletas, configurando um modelo importante para compreender os limites da imunomodulação benéfica pelo exercício. Durante períodos de treinamento intensivo, especialmente quando associado a competições e viagens, atletas de endurance apresentam aumento da incidência de IVAS, fenômeno atribuído à imunossupressão transitória de janela aberta, open window. Esse período de vulnerabilidade imunológica ocorre nas horas subsequentes a exercícios prolongados e intensos, caracterizando-se por redução da concentração de linfócitos circulantes, diminuição da atividade das células NK e depressão da função de células T e B. A magnitude e duração dessa imunossupressão dependem da carga de treinamento, do estado nutricional, do sono e de fatores psicológicos como ansiedade e estresse percebido. Estratégias de recuperação adequadas, incluindo períodos de tapering, redução programada da carga antes de competições, suplementação com carboidratos durante exercícios prolongados e manutenção da hidratação, demonstram eficácia na mitigação desses efeitos deletérios. A modulação da resposta vacinal pela atividade física representa a aplicação prática particularmente relevante da imunologia do exercício. Indivíduos fisicamente ativos e atletas apresentam resposta de anticorpos mais robusta à vacinação contra a influenza comparativamente a sedentários, com títulos de IgG significativamente maiores e maior atividade citotóxica de células NK. Esses achados sugerem que o estado de treinamento regular confere vantagem imunológica na geração de memória imune, com implicações positivas para a eficácia de programas de imunização em populações idosas e imunocomprometidas. Os mecanismos subjacentes envolvem a melhoria da apresentação de antígenos, a otimização da interação entre células T auxiliadoras e B, e a redução do estado inflamatório de base que pode interferir na resposta imune adaptativa. A epigenética oferece nível adicional de compreensão sobre os mecanismos de ação do exercício na modulação imune. Alterações na metilação do DNA e na modificação de histonas em genes relacionados à função imune e inflamatória têm sido documentadas em indivíduos treinados, configurando um mecanismo de memória metabólica que pode perpetuar os benefícios imunológicos mesmo durante períodos de redução da atividade física. A expressão de microRNAs reguladores de vias inflamatórias, como o MIR146A, é modulada pelo exercício, contribuindo para o controle da resposta imune inata e adaptativa. Esses achados abrem perspectivas para intervenções epigenéticas direcionadas e para o desenvolvimento de biomarcadores que permitam monitorar individualmente a resposta imune ao treinamento. A nutrição exerce papel modulador crucial sobre os efeitos imunológicos do exercício. A disponibilidade de carboidratos durante o exercício prolongado influencia a resposta de cortisol e de citocinas, com ingestão adequada de glicose demonstrando efeitos protetores sobre a função linfocitária. A deficiência de micronutrientes essenciais, particularmente zinco, ferro, magnésio e vitaminas do complexo B, compromete a função imune e pode exacerbar os efeitos imunossupressores do treinamento intenso. A suplementação com antioxidantes, embora teoricamente atraente para combater o estresse oxidativo induzido pelo exercício, apresenta resultados controversos na literatura, com alguns estudos sugerindo que altas doses de vitaminas C e I podem interferir nas adaptações celulares ao treinamento, incluindo as adaptações imunológicas. A aplicação clínica dos conhecimentos sobre imunomodulação pelo exercício estende-se a diversas condições patológicas. Em pacientes com doenças autoimunes, como artrite reumatoide e esclerose múltipla, programas de exercícios de intensidade moderada demonstram efeitos benéficos na redução da atividade da doença e na melhoria da qualidade de vida, possivelmente mediados pela modulação do perfil de linfócitos T reguladores e pela redução da inflamação sistêmica. Em oncologia, o exercício regular está associado a melhor resposta aos tratamentos convencionais,
redução dos efeitos colaterais e possivelmente menor risco de recorrência, mecanismos que incluem a melhoria da vigilância imune contra células tumorais e a modulação do microambiente tumoral. Em pacientes com doenças metabólicas, a atividade física contribui para a reversão da inflamação de baixo grau associada à resistência insulínica, melhorando tanto o metabolismo glicídico quanto a função imune. A individualidade da resposta imune ao exercício representa consideração importante para a prescrição personalizada. Fatores genéticos, incluindo polimorfismos em genes de citocinas e receptores adrenérgicos, influenciam a magnitude das alterações imunológicas induzidas pelo exercício. O sexo biológico modula a resposta imune, com mulheres geralmente apresentando perfil mais inflamatório e maior resposta de anticorpos, embora as diferenças na resposta ao exercício sejam relativamente sutis quando comparadas em condições controladas. O estado hormonal, particularmente os níveis de estrogênios e testosterona, influencia a função imune e sua modulação pelo exercício, com implicações específicas para mulheres em diferentes fases do ciclo menstrual e da vida reprodutiva, bem como para indivíduos em terapia hormonal. A microbiota intestinal emerge como mediador adicional da relação entre exercício e imunidade. A atividade física regular está associada a maior diversidade microbiana e a maior abundância de bactérias produtoras de ácidos graxos de cadeia curta, particularmente butirato, que possui efeitos imunomoduladores sobre a mucosa intestinal e sistêmica. O eixo intestino-músculo, mediado por sinais microbianos, configura a via de comunicação bidirecional que pode amplificar ou modular os efeitos imunológicos do exercício. A permeabilidade intestinal aumentada induzida pelo exercício extenuante, fenômeno conhecido como leaky gut, representa potencial mecanismo de translocação bacteriana e ativação imune sistêmica, que pode ser mitigado por estratégias nutricionais adequadas e treinamento progressivo. A integração dos conhecimentos sobre neuroimunologia, imunometabolismo e biologia do exercício permite a formulação de um modelo unificador da imunomodulação pela atividade física. Nesse modelo, o exercício atua como estressor fisiológico que, em intensidades moderadas, ativa vias de adaptação celular que resultam em melhoria da função imune, redução da inflamação crônica e otimização do metabolismo energético. Em intensidades excessivas ou com recuperação inadequada, o mesmo estressor pode ultrapassar a capacidade adaptativa, resultando em imunossupressão, inflamação exacerbada e dano tecidual. A chave para a otimização dos benefícios reside na individualização da prescrição, considerando o estado inicial de condicionamento, a carga de treinamento acumulada, o perfil genético, o estado nutricional e os fatores psicossociais do indivíduo. Conclusão. A análise dos mecanismos pelos quais a atividade física regula e melhora a imunidade revela uma rede complexa de interações neuroendocrinas, metabólicas e celulares que convergem para a otimização da resposta imune. O exercício regular de intensidade moderada promove mobilização e redistribuição de células efetoras, modula o perfil de citocinas no sentido anti-inflamatório, melhora a bioenergética das células imunes, retarda a imunossenescência e otimiza a resposta vacinal, configurando o estado de imunoestimulação benéfica. Esses efeitos são mediados principalmente pela ativação do sistema nervoso simpático e do eixo hipotálamo-hipofise adrenal, com liberação de catecolaminas e glucocorticoides que mobilizam leucócitos e regulam a inflamação, bem como pelas adaptações imunometabólicas que aumentam a eficiência energética das células de defesa. A curva em J que descreve a relação entre volume de exercício e risco de doenças infecciosas demonstra que tanto o sedentarismo quanto o excesso de treinamento representam condições de risco, sendo a atividade física moderada e regular a condição ótima para a saúde imunológica. A identificação dessa relação dose-resposta tem implicações práticas importantes para a prescrição de exercícios em diferentes populações, desde atletas de elite até indivíduos sedentários, idosos e pacientes com condições clínicas crônicas. As aplicações práticas desses conhecimentos estendem-se à promoção da saúde pública, à medicina esportiva, à oncologia, à geriatria e à imunologia clínica.
Programas de atividade física estruturados e baseados em evidências científicas podem ser implementados como estratégias de prevenção primária e secundária de doenças infecciosas, inflamatórias crônicas, neoplasias e distúrbios autoimunes, com potencial impacto na redução de custos de saúde e na melhoria da qualidade de vida populacional. As implicações teóricas deste trabalho apontam para a necessidade de continuidade das investigações em imunologia do exercício, particularmente nas áreas de imunometabolismo, epigenética e neuroimunologia. A compreensão mais aprofundada dos mecanismos moleculares de ação do exercício permitirá o desenvolvimento de intervenções mais precisas e personalizadas, bem como a identificação de biomarcadores que permitam monitorar a resposta imune individual ao treinamento. Para pesquisas futuras, recomenda-se a investigação dos efeitos de diferentes modalidades de exercício sobre parâmetros imunometabólicos específicos, a análise das interações entre exercício, microbiota intestinal e imunidade mucosa, o desenvolvimento de estudos longitudinais sobre os efeitos do exercício na imunossenescência humana, e a avaliação da eficácia de intervenções combinadas de exercício e modulação nutricional na otimização da função imune. A padronização metodológica dos estudos em imunologia do exercício, incluindo a harmonização dos protocolos de coleta e análise de amostras, contribuirá para a comparabilidade dos resultados e a consolidação das evidências científicas nesse campo em expansão. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. Referências bibliográficas. 1. Islam, H. Recent Advances in Exercise Immunometabolism, Immune Cell Bioenergetics, Muscle Immune Cell Interactions, and Potential Dietary Adjuvantes. Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care, v. 28, número 6, p. 469 a 476, 2025. 2. Scheib, F. Nies, A. M. Pasek, F. et al. Current Knowledge and New Challenges in Exercise Immunology. German Journal of Sports Medicine, v. 70, número 10, p. 231 a 240, 2019. 3. Padilha, C. S. Von Amorano, A. E. Kruger, K. et al. The Growing Field of Immunometabolism and Exercise, Key Findings in the Last 5 Years. Journal of Cellular Physiology, v. 237, número 9, p. 4001-4020, 2022. 4. Niemann, D. C. Wentz, L. M. The Compelling Link Between Physical Activity and the Body's Defense System. Journal of Sport and Health Science, v. 8, número 3, p. 201 a 217, 2019. 5. Gleason, M. Bishop, N. C. Stencel, D. J. et al. The Anti-Inflammatory Effects of Exercise, Mechanic SMS and Implications for the Prevention and Treatment of Disease. Nature Reviews Immunology, v. 11, número 9, p. 607 a 615, 2011. 6. Pedersen, B. K. Saltin, B. Evidence for Prescribing Exercise as Therapy in Chronic Disease. Scandinavian Journal of Medicine e Science in Sports, v. 16, N. S1, p. 3 a 63, 2006. 7. Simpson, R. J. Kunz, H. N. et al. Exercise and the Regulation of Immune Functions. Progress in Molecular Biology and Translational Science, v. 135, p. 355 a 380, 2015. 8. Walsh, N. P. Gleason, M. Shepard, R. J. et al. Position Statement. Part 1. Immune Function and Exercise. Exercise Immunology Review, v. 17, p. 6 a 63, 2011. 9. Martinez, A. C. Alvarez Mon, M. O Sistema Imunológico e Conceitos Gerais, Adaptação ao Exercício Físico e Implicações Clínicas.
Revista Brasileira de Medicina do Esporte, v. 6, número 4, p. 140 a 148, 2000. 10. Cerqueira, E. Marinho, D. A. Neiva, H. P. et al. Exercício Físico e Sistema Imune. Em e-book Imunidade e Exercício. Goiânia, UFG, Sercomp, 2020. p. 15 a 32. 11. Panagulias, M. et al. Shifting Gears, Study of Immune System Parameters of Male Habitual Marathon Runners. Exercise Immunology Review, v. 29, 2023. 12. Via, M. A. et al. Pedaling Toward a Deeper Understanding of Exercise Effects on Immune Function. Sports Medicine, v. 54, n. 2, 2024. 13. Morgado, J. P. et al. The Cellular Composition of the Innate and Adaptive Immune System Exchanged in Blood in Response to Long-Term Swimming Training. Frontiers in Physiology, v. 11, 2020. 14. Lobo, P. C. B. et al. A single bout of fatiguing aerobic exercise induces similar pronounced immunological responses in both sexes. Journal of Applied Physiology, v. 132, n. 5, 2022. 15. Simpson, R. J. et al. Can exercise affect immune function to increase susceptibility to infection? Exercise Immunology Review, v. 26, 2020. 16. Simpson, R. J. et al. Exercise and Adrenergic Regulation of Immunity. Brain, Behavior, and Immunity, v. 96, 2021. 17. PAPP, G. et al. Regular exercise may restore certain age-related alterations of adaptive immunity and rebalance immune regulation. Mechane SMS of Aging and Development, v. 198, 2021. 18. Fink, G. et al. Sex Differences in Exercise Induced Modulation of the Humoral Immune Response to Influenza Vaccination. Brain, Behavior, and Immunity, v. 113, 2024. 19. Bic, Y. S. et al. Exercise Training Reduces the Risk of Opportunistic Infections After Acute Exercise and Improves Cytokine Antigen Recognition. Journal of Applied Physiology, v. 128, n. 3, 2020. 20. Langston, P. K. et al. Regulatory T-Cells Shield Muscle Mitochondria from Interferon Gamma Mediated Damage to Promote the Beneficial Effects of Exercise. Cell Metabolism, v. 35, n. 6, 2023. 21. Selami, M. et al. Age and Sport Intensity Dependent Changes in Cytokines and Telomere Length in Elite Athletes. Aging Cell, v. 20, n. 8, 2021. 22. Zacher, v. et al. Cellular Integrative Immune Markers in Elite Athletes. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, v. 63, n. 5, 2023. 23. Malsagova, K. A. et al. Influence of Sports Training in Focus on the Professional Athletes Immunity. International Journal of Environmental Research and Public Health, v. 20, n. 4, 2023. 24. Orisiak, J. et al. The Impact of Physical Training on Neutrophil Extracellular Traps in Young Male Athletes, a Pilot Study. Journal of Sports Sciences, v. 39, n. 12, 2021. 25. Constantine, K. et al. The Effect of Exercise Induced Hypoxemia on Immune Responses Among Endurance Trained Athletes. European Journal of Applied Physiology, v. 123, n. 2, 2023. 26. Woods, J. A. et al. Exercise, Inflammation and Aging.
Aging and Disease, v. 3, número 1, p. 130 a 140, 2012. 27. Dougal, N. A. et al. Major features of immunosenescence, including reduced thymic output, are ameliorated by high levels of physical activity in adulthood. Aging Cell, v. 17, n. 1, 2018. 28. Campbell, J. P. Turner, J. E. Debunking the Myth of Exercise Induced Immune Suppression, Redefining the Impact of Exercise on Immunological Health Across the Lifespan. Frontiers in Immunology, v. 9, p. 648, 2018. 29. Niemann, D. C. Hanson, D. A. Austin, M. D. et al. Upper Respiratory Tract Infection is reduced in physically fit and active adults. British Journal of Sports Medicine, v. 45, número 12, p. 987 a 992, 2011. 30. Edwards, K. M. Barnes, V. E. Ring, C. et al. Individual Differences in the Interleukin-6 Response to Maximal and Submaximal Exercise Tasks. Journal of Sports Sciences, v. 24, número 8, p. 855 a 862, 2006. 31. Stinsberg, A. Fischer, C. P. Keller, C. et al. IL-6 Enhances Plasma IL-1Ra, IL-10, and Cortisol in Humans. American Journal of Physiology, v. 285, número 2, p. E433E437, 2003. 32. Petersen, A. M. W. Pedersen, B. K. The Anti-Inflammatory Effect of Exercise. Journal of Applied Physiology, v. 98, número 4, p. 1154 a 1162, 2005. 33. Fischer, R. P. et al. Acute and Chronic Immunological Responses to Different Exercise Modalities, a Narrative Review. Healthcare, v. 13, número 17, p. 2244, 2025. 34. Sheck, P. N. Sabiston, B. H. Buget, A. et al. Strenuous Exercise and Immunological Changes, a Multiple Time Point Analysis of Leukocyte Subsets, CD4, CD8 Ratio, Immunoglobulin Production and NK Cell Response. International Journal of Sports Medicine, v. 16, número 7, p. 466 a 474, 1995. 35. Lancaster, G. I. Halson, S. L. Kahn, Q. et al. Effects of Acute Exhaustive Exercise and Chronic Exercise Training on Type 1 and Type 2 T lymphocytes. Exercise Immunology Review, v. 10, p. 91 a 106, 2004. 36. Moina, N. M. Eicher, G. R. Fulton, J. Rua, et al. Lymphocyte Function and Cytokine Production During Incremental Exercise in Active and Sedentary Males and Females. International Journal of Sports Medicine, v. 17, número 8, p. 585 a 591, 1996. 37. Capel, M. TV ed. N. Galbo, H. et al. Evidence that the effect of physical exercise on NK cell activity is mediated by epinephrine. Journal of Applied Physiology, v. 70, número 6, p. 2530-2534, 1991. 38. Pedersen, B. K. Hoffman Getz, L. Exercise and the Immune System, Regulation, Integration, and Adaptation. Physiological Reviews, v. 80, número 3, p. 1055 a 1081, 2000. 39. Zeng, Q. et al.
Immunometabolic Insights into Women's Health Across All Ages. Life Sciences, v. 360, 2025. 40. Mills, E. L. Kelly, B. O'Neill, L. A. J. Mitochondria are the powerhouses of immunity. Nature Immunology, v. 18, número 5, p. 488 a 498, 2017. Hashtag Estudando como sempre aprendendo como nunca. Atreva-se, desafie-se, aperfeiçoe-se.